Fala pessoal! O nosso convidado do Invest News Entrevista de hoje é o Felipe Sotomayor, fundador e sócio da gestora Verius, que tem 400 milhões de reais em recursos sob gestão e que acabou de ser adquirida pela corretora Isinvest. A plataforma foi inclusive recém-comprada pelo Nubank e agora ela incorpora o serviço de robô e inteligência artificial da Verius, que aloca os investimentos de forma automatizada. Com isso, então, a soma das três empresas abre um potencial de mais de 30 milhões de clientes no mercado de investimentos. A Verius foi fundada em 2012 e utiliza um robô chamado Wesley para fazer a gestão dos investimentos dos clientes. A aquisição pela Isinvest é fruto de uma parceria que começou em agosto e evoluiu para essa união. Então, Felipe, fala pra gente um pouquinho, em poucas palavras, o que a Verius faz. Tá bom, obrigado por me receber, Thaís. A Verius é uma gestora de investimentos, o que para quem não é do mercado soa parecido, mas é bem diferente de uma corretora de valores. Se a corretora de valores é um supermercado de investimentos, né, é a comparação que se faz, a gestora seria como um restaurante. Então, a gente usa um conhecimento profissional para escolher os ingredientes e comprar, trazer para o local de preparo, preparar e servir um prato já pronto na sua mesa, harmonizado com o seu perfil de investidor. E o que a gente faz é oferecer uma carteira diversificada para os clientes, focado principalmente nos objetivos de médio e longo prazo, diversificada em até 5 classes de ativo, só que sem a trabalheira de ter que ficar escolhendo esse investimento sozinho, saber quanto alocar em cada coisa cada vez que você faz um novo depósito. Então a gente faz isso, oferece para vocês de forma mais fácil, né, com investimentos rentáveis e super seguros também. A gente peca pela segurança aí nesse lado do conservadorismo. E na prática, a gente atua como representante do cliente perante a corretora. Então, a gente intermedia essa relação cuidando de tudo. O que a gente costuma dizer é que para o meu cliente, basta poupar que eu cuido de todo o resto. E como é que essa compra pela Isinvest vai agregar na experiência do cliente que quer investir com mais facilidade, mas ao mesmo tempo busca mais retorno? Sim. O que eu vejo é que tem gente que gosta de corretora de valores, que gosta de escolher os investimentos, gosta de entrar na plataforma. E eu acho que a Isinvest hoje é a melhor corretora para esse perfil de cliente, que é, vamos dizer, o cliente hands-on, né, que vai lá e mexe com a mãozinha dele mesmo. Mas eu também conheço muita gente que não gosta disso, né, que são pessoas que elas nem se consideram investidoras. Uma vez eu estava falando com um cliente e falei, porque você é um investidor? Eu falei, não sou investidor, eu sou médico. Então, ele é um cliente que ele só tem um dinheiro guardado e ele quer colocar esse dinheiro para render, né? Esse seria o cliente com o perfil hands-off. Ele quer, na verdade, confiar em alguém para fazer esse trabalho por ele, cuidar da parte chata, delegar isso para alguém cuidar para ele. E a Verius é ideal para esse cliente que quer mais facilidade, sem deixar o dinheiro parado numa poupança da vida. E como eu mencionei no começo, para o cliente que contrata a Verius, o único trabalho que sobra para investir bem é poupar. Uma vez que ele faz a TED para a conta da corretora, a gente identifica a entrada desse dinheiro e já calcula o que tem que ser comprado de acordo com o plano do perfil de risco dele, faz essas compras por ele e ainda tem toda uma série de relatórios exclusivos online, atualizados diariamente, para dar muito mais transparência ao que está acontecendo com o seu dinheiro. E aí, respondendo a sua pergunta mesmo, que é qual que é a vantagem diante da aquisição pela Isinvest, eu vejo que tem uma vantagem muito grande porque a gente tem um time super especializado e o que é muito bom nessa parte do serviço, né? E como uma empresa pequena, uma startup, você tem que cuidar de 1 milhão de outras coisas que estão ali tirando o nosso foco. Então, marketing, RH, compliance, infraestrutura técnica, infraestrutura física, são coisas que a Isinvest faz muito melhor que a gente, além da robustez da instituição desse tamanho. Né? E isso, a gente se liberando disso, a gente primeiro se libera, segundo a gente pode contar com os profissionais da Isinvest super gabaritados para ajudar a gente com esses assuntos, né? E isso vai dar para a gente, eu acho que uma velocidade muito maior para desenvolver novas funcionalidades e crescer o Wesley, que é o nosso robô lá dentro. Então aproveita e explica para a gente, Felipe, quem é o Wesley? Ele é uma pessoa e qual que é o papel dele no serviço que você descreveu? O Wesley é o nosso estagiário incansável aí, né? É o nome que a gente tem para o nosso robô, entre aspas. Para poder cuidar de milhares de contas, né, com a atenção que elas merecem, ao mesmo tempo, fazendo essas compras e tal, a gente tem uma série de algoritmos que a gente trabalha baseado em automação de processos, rotinas, cálculos, colocação de ordens na corretora. E esses sistemas baseados em algoritmos são programas de computador criados para funções específicas. Na verdade, na Verius a gente tem hoje 11 robôs. Então, por exemplo, tem um carinha que a única função dele é, todo dia, ler as posições na corretora, ler os valores dos produtos no mercado e calcular a rentabilidade, a posição de cada um dos clientes e fazer o relatório. Então, isso é uma função tipicamente matemática, tipicamente repetitiva, então coisas nas quais as máquinas são muito melhores que a gente. Então, esse conjunto
de funções, de sistemas que a gente criou, que a gente chama de Wesley, e que tem um papel super importante de ajudar o nosso time de especialistas a atender milhares de clientes ao mesmo tempo com um padrão de qualidade. Esses robôs que você descreveu parecem trabalhar bastante, né, Felipe? De que forma que esses algoritmos e a inteligência artificial ajudam a melhorar a experiência do cliente? E existe algum elemento humano dentro disso? Foi bom você falar de inteligência artificial, porque eu às vezes tenho um pouco de resistência ao termo, apesar de ser verdade. É que as pessoas tendem a fantasiar um pouco e achar que a inteligência artificial tem uma máquina que toma decisões, né, que bola uma estratégia, e não é bem isso. A máquina está muito mais ligada à parte mesmo de cálculo, de rotina, de precisão, e toda a estratégia de investimento ela é desenhada, ela é monitorada, ela é aprimorada pelos seres humanos. Nesse desenho, a máquina participa ajudando? Participa. Tem uma série de cálculos que eu poderia fazer na mão, eu poderia fazer numa calculadora, poderia fazer numa planilha, ou eu posso fazer num sistema. São todas ferramentas para aumentar a produtividade de um time de cabeças humanas, né? O Wesley ele ajuda muito a definir a alocação otimizada, por exemplo, né, com os cálculos que estão envolvidos nisso. Tem covariância de ativos ao longo de anos, você pega uma série de dados para calcular risco-retorno. Ele ajuda muito a monitorar as milhares de contas ao mesmo tempo, então tem determinadas situações que a gente já ensinou, entre aspas, a máquina a falar, olha, se acontecer isso nessa conta, ela precisa de atenção. Então ele está sempre identificando, opa, essa conta precisa de atenção, e aí alguém vai olhar. E também sempre que entra dinheiro novo, né, o aporte é um típico caso. Entrou um dinheiro, ele precisa ser alocado, mas no caso do aporte, a diferença é que ele não precisa de uma atenção humana, ele precisa de um cálculo do que vai ser comprado com base na estratégia que a gente já deixou lá traçada. Então ele consegue fazer esse cálculo, identificar o dinheiro, fazer esse cálculo e mandar as ordens para a corretora, né? A gente está conectado via API, então tudo isso funciona de forma seamless, né, que o pessoal fala, sem atrito, vai direto de uma ponta até a outra. Interessante, né? Eles vão evoluindo. E, Felipe, os investimentos guiados por robôs, inicialmente, eles eram direcionados para um cliente mais alta renda, né, private bank. Você acha que já é o momento de direcionar esse tipo de serviço para o investidor com menos recursos? Eu acho que o caminho é esse, e a gente está nessa jornada, acho que está nessa direção. Ela não é simples, né? A gente começou atendendo somente clientes com mais de 50 mil reais investidos conosco, né? Então é uma barreira bem alta. A gente já desceu essa barra para 12 mil reais. Hoje a gente já tem os convites, então todos os clientes podem convidar um amigo para começar com 5 mil reais, então já está bem mais baixa a barra. Para o nosso modelo atual, porque aquilo que eu falei, o robô ele não é uma inteligência artificial, ele sabe fazer um tipo de tarefa que ele foi ensinado. O nosso robô ele trabalha com diversificação focada em médio e longo prazo. Então um cliente que fala para mim hoje, eu tenho só 1.000 reais para investir, eu entendo que ele está na fase de formação de reserva de segurança. Então não faz sentido o nosso serviço como é hoje para esse cliente, porque se eu fosse fazer uma consulta presencial com esse cliente, e ele me dissesse, eu tenho 1.000 reais para investir, o que eu faço? Só tenho 1.000 reais, eu não ia recomendar a diversificação, eu não ia recomendar a mesma estratégia que a gente segue hoje. Eu ia falar, olha, pega um ativo seguro, com liquidez, deixa, quando você chegar ali nos 5 mil, vamos começar a conversar de diversificação. Então hoje a gente não, eu acho que não faz sentido a gente ir muito para baixo. Mas mesmo esse conselho que eu estou dando, nessa consulta teórica tete a tete, né, seria legal ter um algoritmo dando esse conselho, ou seja, entendendo a situação desse cliente e falando, olha, no seu caso, ao invés de diversificar, vamos alocar só nesse produto, que já é um direcionamento. Não é o que eu faço hoje, mas eu acho que é onde eu gostaria de chegar. Legal. Felipe, a queda da Selic levou muitos investidores a procurar investimentos mais arrojados, né? E como é que fica a gestão do perfil de risco desses clientes? Tá. Olha, no geral, a Verius ela tem uma postura mais para o lado conservador do espectro, tá? E até um pouco diferente do dia a dia, porque é conservador, mas a gente recomenda diversificação para todo mundo, porque a gente entende que a gente está no dinheiro de longo prazo das pessoas. A queda da Selic nos últimos anos ela foi um reflexo de mudanças estruturais profundas na economia, é inegável a relevância desse movimento, mas ao mesmo tempo eu acho que esse é um assunto um pouco supervalorizado. Do jeito que ele é alardeado, por aí fica aparecendo, por exemplo, que os investimentos em renda fixa, que são os mais seguros, que é onde, né, o brasileiro quer muita segurança no investimento, que esses investimentos só vão render 2% ao ano. E isso não é bem verdade, né? Nas carteiras dos nossos clientes, por exemplo, a gente usa muito o Tesouro Direto, né? Lembrando que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país, mais seguro que a poupança até. E muita gente pensa, então o Tesouro Direto agora só vai render 2% ao ano, eu preciso procurar outra coisa, mas não sei se você sai saber isso de cabeça. Você sabe quanto estão rendendo hoje os títulos pré-fixados de prazo médio?
Não faço ideia. na faixa de 8% ao ano. Então, hoje você consegue comprar títulos pré-fixados, super seguros, garantia do governo federal, para prazos de 2026, 2031, garantidos 8% ao ano, durante todos esses anos. Então, dá para ganhar muito dinheiro ainda sem correr risco. Então, esse é um ponto de partida que eu acho importante ter essa noção. É 4 vezes mais do que o que está na cabeça das pessoas em termos de rentabilidade. Então, eu acho que, assim, sim, a queda da Selic vai impulsionar os investidores para investimentos, para mais diversificação e para investimentos de mais risco, mas vamos com calma, vamos ganhando experiência nesses investimentos antes. Eu acho que não é para todo mundo. A gente começa a incluir renda variável depois que o cliente passa de R$ 25.000. Né? Tem planos de reduzir essa barreira? Tem, mas ainda assim é uma coisa gradual. Né? Tá certo. E essa questão do excesso de informações sobre investimentos nas redes sociais, né? Hoje em dia, em todo lugar que a gente vê, tem alguém falando sobre investimentos. Como filtrar o que é informação de qualidade e o que não é tão legal assim? Como a Verius vê esse processo? Eu, particularmente, eu acho que tem realmente um excesso de informação, principalmente no nosso mercado, que era um mercado tão árido de informação até pouco tempo atrás, né? Mas eu estou vendo que a gente está vivendo uma época de transformação, não só do nosso mercado, mas da sociedade, em que as pessoas estão desenhando os conteúdos nessa guerra pelo clique, na guerra por chamar atenção, pelo seu minuto de audiência, e isso leva não necessariamente para o melhor conteúdo, né? Então, tem práticas que eu considero péssimas em termos de conteúdo que estão se tornando majoritárias, como o título chamativo, que nem sempre corresponde ao conteúdo do que você vai ler, os vídeos com suspense, que assegura aqui que no final eu vou falar. Então, são conteúdos, eu acho que identificar esse tipo de prática é uma boa dica para você ver que talvez você está... O ruim é que quem pratica isso acaba crescendo mais do que a pessoa que vem e te dá um título que já te antecipa a informação, que te dá um vídeo curto que vai direto ao ponto, ou seja, quem respeita o seu tempo acaba ganhando menos audiência hoje em dia, né? Então, acho que no começo eu não tenho uma dica de como você filtrar, eu acho que a forma de filtrar é conhecer de tudo, né? No começo você está desbravando um mercado novo, um assunto novo. Vai ver todo mundo, vai assistir um pouco de todo mundo, começa a identificar quem respeita o seu tempo, quem tá tornando eficiente o teu processo de aprendizado. E aí começa a filtrar e conhecer as fontes que você gosta, né? Às vezes vai ter uma questão também de linguagem, enfim, mas acho que a seleção, infelizmente, o fardo de selecionar ainda está na audiência. Legal. E sobre o choque da pandemia, em março desse ano, vocês precisaram ajustar a estratégia dos robôs? Precisou mudar alguma coisa na forma como vocês trabalhavam? Tá. A estratégia de investimento não, que como eu disse, a nossa única estratégia hoje ela é de médio e longo prazo. Então ela é ajustada a cada 45 dias. Então teve a reunião do Copom, a gente atualiza, pega os preços dos títulos no mercado, atualiza, tem leves ajustes, são sempre ajustes pequenos, ela vem sendo ajustada para esse novo cenário de Selic aos poucos. E a gente sabe, faz parte da tese de investimento de que esse tipo de choque acontece. A cada 2, 3 anos mais ou menos você tem um choque desse tipo no mercado. A pandemia do coronavírus foi muito acentuado? Foi, mas não foi inédito no sentido de que não é algo que a gente nunca viu, né, o tipo de movimento. E o pulo do gato, na minha percepção, é o investidor ter clareza das reservas pessoais dele. Então, a sua reserva que precisa estar disponível no caso de uma emergência, no caso de uma oportunidade, não deve estar investida de forma diversificada, exposta a esse tipo de risco. A sua reserva, que é de médio e longo prazo, pode ter isso, e tudo bem, não é super confortável ver o seu dinheiro derretendo, entre aspas, mas se você está com a tranquilidade de que é de longo prazo, e tem um colchão de segurança ali, liquidez e segurança, é muito mais fácil você ver esse dinheiro cair e falar, eu vou respirar fundo, esperar essa crise passar, porque assim como essa, outras já vieram, outras já foram, e essa também vai embora. Então, durante os 12 meses, como cada carteira é uma carteira, a gente acompanha muito pelas medianas, né? Então, são as médias de cada nível de risco. Nenhum dos níveis de risco ficou negativo em 12 meses no auge da crise do coronavírus. Quem estava com a gente há pelo menos 12 meses não ficou abaixo de zero. Né, as medianas, pode ter sido um ou outro caso que tivesse desbalanceado. E, além disso, a recuperação foi bastante rápida. O que a gente tentou evitar? O erro de tomar a decisão de forma emocional, que é o panic sell, né, o mercado, o cliente entra em pânico e vende porque não aguenta assistir aquele dinheiro derreter. Então, a gente reforçou muito a comunicação com os clientes nessa hora, né, e, de novo, sendo um time pequeno, é difícil dar esse reforço, então a gente procurou produzir conteúdo para falar com as pessoas em massa. Muitas pessoas precisam do aconselhamento. O meu caso tem essa particularidade, o que você recomenda no meu caso? Então a gente fez um mapa mental, né?
gente fez um mapa, você está preocupado? Sim, não. Você tem reserva de emergência separada? Sim ou não? Você vai precisar do dinheiro? Sim ou não? Então a gente foi fazendo uma árvore de decisões e falava, no seu caso, a nossa recomendação é essa. Né? E aí a gente dizia, em alguns casos, falava, vamos aprofundar essa decisão, essa recomendação numa conversa. Então isso ajudou muito, foi super elogiado na época, foi até muito compartilhado por outros canais. E outra coisa que a gente fez foi abrir uma exceção nessa época de permitir que os clientes tomassem alguma decisão contrária à nossa recomendação. Então, a nossa recomendação é diversificar, é não vender nesse momento, é não sair da renda variável. E a gente é não aumentar também muito o risco, mas tinha cliente que falava, eu quero vender toda a minha parte de renda variável, porque eu não quero, não aguento mais. Chega, descobri que errei ao entrar nesse jogo. A gente executou. Teve cliente que falou, não, eu quero vender toda a minha renda fixa e jogar tudo na renda variável, para a hora que subir. E a gente executou. Também não recomendamos, mas executamos. Então, a gente abriu essas exceções individuais, mas foi um percentual muito pequeno da base de clientes que fez alguma dessas coisas. A maioria seguiu a nossa recomendação de manter, segurar. Se tivesse um dinheiro sobrando, fazer o aporte, não travar os aportes. Muita gente faz isso também. Está caindo, eu não vou depositar agora, depois eu deposito. Não. A hora que está caindo é a hora de depositar, né? Desde que você tenha sua reserva de segurança separada ali. Isso a gente reforçou muito também. E na época... menos de 1% dos nossos clientes desistiram realmente do investimento diversificado. Praticamente, acho que todos, vou arriscar dizer todos, eram clientes novos, recentes, né? Tinham acabado de entrar no diante do tempo de pegar a confiança, de entender o nosso trabalho, e aí veio uma crise na cabeça, a pessoa se assustou e saiu, mas assim, menos de 1%. Então, dado o tamanho do revés de cenário que todo mundo tomou, não só a gente, eu acho que foi um resultado bastante positivo. Felipe, você mencionou o Tesouro Direto, que no médio prazo está pagando retornos atrativos, mas a gente viu no mês de setembro o Tesouro Selic entregando um retorno negativo, né? E muito investidor que aplica na reserva de emergência ficou preocupado. Qual que é a sua visão sobre o papel da renda fixa nesse contexto? Tá. Acho que o primeiro ponto é que, assim, o Tesouro Selic foi onde ficou mais evidente, porque ele é muito usado como uma renda fixa, mas isso foi um fenômeno de toda a renda fixa pós-fixada praticamente, né? Acho que ninguém escapou, porque está ligado a uma percepção de risco Brasil, né? Então, que deu essa abertura do spread. É ruim, porque a gente está em todo um trabalho educacional de dizer, olha, esse é o tipo de título que não cai, que só rende um pouquinho todo dia e tal. Então é ruim porque parece que desconstrói uma verdade que parecia ser absoluta, mas vale lembrar que foi assim, uma queda muito pequena por um motivo muito particular. O título não perdeu valor. É diferente de uma bolsa de valores que caiu, ou até mesmo de um pré-fixado que tem uma volatilidade. E sobre ser um porto seguro, eu acho que ele continua sendo um porto seguro, ele continua sendo aquilo que eu falei. Se você tem uma reserva de curto prazo, você tem que focar em segurança e liquidez. Tesouro Selic, os fundos DI, os CDBs com liquidez diária, esses produtos que sofreram essa marcação no mercado, continuam tendo segurança e liquidez. Acho que realmente assim, atrapalha, porque você fica com um exemplo que contraria aquilo que é a sabedoria que a gente tem, que a gente sabe que é assim que funciona, mas eu acho que é a hora de reforçar o recado e dizer assim, sim, aconteceu, entender por que aconteceu, entender que não é um risco constante e entender que o produto continua adequado. Felipe, então qual é a sua mensagem para o investidor que hoje está preocupado com essa situação fiscal do país, com as incertezas que a gente tem pela frente? O que você pode dizer para ele ficar um pouco mais tranquilo? Não, eu acho que assim, você tem uma principal mensagem que eu queria deixar é a importância dessa questão de você ter um mínimo planejamento financeiro pessoal. Eu não estou falando de uma mega planilha, eu não estou falando de controlar todos os seus gastos no centavo, mas pelo menos no dinheiro que você guarda, você tentar, e isso não está escrito em pedra, mas você tentar ter uma distinção entre esse é o dinheiro de curto prazo, isso aqui vai me garantir segurança, e esse é o dinheiro de longo prazo, porque a forma correta de lidar com essas duas reservas é muito diferente, né? Então, a segurança, eu não estou falando só a segurança para uma emergência, eu gosto muito de chamar de reserva de segurança e não de reserva de emergência por isso. É uma oportunidade para ser uma viagem barata. Eu posso gastar, o dinheiro é meu, não tem problema. Mas essa reserva vai dar a segurança de eu não desfazer na hora errada um outro investimento. Eu gasto dessa, depois eu vou repondo, entendeu? E aí o momento que eu vou tocar aquele investimento de longo prazo, que está sujeito à oscilação e tal, é um momento muito mais estratégico, muito menos por necessidade. Dá para ir além disso? Dá. Eu mesmo gosto de pensar em segurança, aposentadoria, outros objetivos, né? E aí uma coisa que eu não tenho, mas muita gente tem, são as apostas pessoais, né? Então, vou comprar uma criptomoeda, vou comprar um fundo específico. Mas aí já é um outro nível. Acho que o mínimo, curto e longo prazo, já muda a vida de uma pessoa, porque
Uma coisa também que eu costumo muito dizer é que, assim, dinheiro guardado é para trazer tranquilidade. Se o seu investimento está te deixando nervoso, você está fazendo algo errado. Legal, ótima mensagem para a gente encerrar aqui o Invest News Entrevista, então. Obrigada, Felipe, pela presença hoje aqui. Obrigado pelo convite. Com isso, então, a gente encerra. Obrigada por acompanhar e até a próxima.